agradecemos, Senhor, por mais uma vez sermos alvos da Tua graça maravilhosa que nos trouxe até aqui nessa manhã. A nossa estadia aqui não seja em vão, Senhor. Pelo contrário, todos aqui sejamos como um solo fértil, que ao receber a semente possamos dar frutos que permanecerão para sempre. O Senhor sabe quem somos. O Senhor sabe de defeitos que ainda temos e muitas vezes nem percebemos. Por isso rogamos, Senhor, que o Senhor nos santifique para Ti mesmo. A Tua palavra quer ser ministrada, Senhor. Possa abrir os nossos olhos, transformar o nosso coração, mudar a nossa vida. Oramos por essa comunidade do Alto das Pombas, oramos por Cosme de Farias, oramos por toda a cidade que o Senhor te contou. Eu te peço que o Senhor não nos deixe omissos em relação à missão que nos foi dada, Senhor. Pelo contrário, desperta em nós, dia a dia, o desejo de conhecer o Teu nome e fazê-lo conhecido. Que na manhã de hoje, não seja eu que venha falar com o Teu povo, mas seja o Senhor falando com cada um de nós, a começar de mim, naquilo que precisamos ouvir e que há de mudar as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Estamos agora chegando à parte final da segunda carta de Timóteo, da segunda carta de Paulo a Timóteo. E na quarta-feira nós fomos até capítulo 3, falando justamente do cenário que nós estamos vivendo e que já era esperado ser vivido desde a época do apóstolo Paulo e nosso amado irmão Timóteo. E no versículo 5, a parte final, essa pequena frase, uma frase bem resumida, foge também destes. Veja, o apóstolo Paulo faz uma lista extensa pecados praticados pelos homens dentro e fora da igreja. Então, o remédio, logo depois do diagnóstico, é foge. Veja que há um momento certo de combater e há um momento que o nosso combate é a fuga. É preciso que a gente entenda que não confiamos na nossa própria força. Jamais deveríamos dar crédito à nossa própria força. Ainda que tenhamos tempo de igreja, experiências e mais experiências na igreja, o nosso inimigo é extremamente mais poderoso e mais inteligente do que nós. Por isso precisamos estar sempre seguindo a orientação do nosso Senhor, para que possamos triunfar. E agora aqui no versículo 6 é onde quero entrar com vocês. Eu falei um pouco sobre isso na quarta-feira, mas eu tinha dito que retomaria daqui. O apóstolo está preocupado com uma classe específica de pessoas que são vítimas de uma classe específica de falsos mestres, muito comum nos dias atuais também. Então ele vai dizer aqui, pois entre estes, ou seja, entre estes que praticam esses pecados que agora aqui foram descritos, como egoísmo, avareza, jactância, arrogância, blasfêmia, desobediência, ingratidão, irreverência, desafeição, implacável, caluniador, todos esses pecados. Paulo diz, entre esses, versículo 6, 2 Timóteo 3,6, já entrando no nosso texto, pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas, que conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões.
veja como o modus operandi, ele não mudou. Ainda continua da mesma forma. Deixe marcado aqui e a gente vai para a parte inicial da Bíblia. Qual é o primeiro livro da Bíblia, irmãos? Rapaz, vocês estão estudando, viu? Não é por nada não, mas eu estou muito feliz, né? Saber que vocês amam na verdade. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, percebeu? Quem estava no jardim do Éden? O homem e a mulher, os dois. E veja que eles estavam, na maioria do tempo, juntos, mas esperam um momento específico para encontrar só a mulher e ter esse diálogo com ela. A gente sempre vai chover no molhado quando a gente fala sobre isso, porque existem pessoas na igreja que já foram picadas, mordidas, né? Não sei qual é a analogia que você prefere, por filosofias como existencialismo, feminismo e coisas como essa. Então, falar acerca desse tema bíblico fere a mente, para não dizer outra coisa, de algumas pessoas que pensam de forma não bíblica e querem se apresentar como pessoas cristãs. Mas a Bíblia deixa claro que há uma responsabilidade maior na pessoa do homem e há uma fragilidade maior na pessoa da mulher. Isso não faz com que um seja superior ao outro, pelo contrário, é a organização de Deus que seja dessa forma. Então aqui, voltando de novo para o versículo 6 de 2 Timóteo, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado. Eu estava fazendo um estudo e eu consegui encontrar um livro dos primeiros séculos da igreja, de um dos pais, né, que assim chamado Irineu, né, muito famoso, nos primeiros anos da igreja. Ele escreveu um livro contra as heresias, e nesse livro ele já tratava desse assunto. Ele dizia o seguinte, né, na página 13 do capítulo 1 do seu livro, sobre um específico, um falso mestre específico. O nome dele era Marcos. Ele fazia magia e encantamentos, dedicava-se especialmente às mulheres e àquelas de boa criação que vestem elegantemente e têm grandes riquezas. Ele diz a estas mulheres que por meio de suas magias e encantamentos pode fazê-las profetizar. As mulheres podem protestar dizendo que nunca fizeram tal coisa e não podiam fazê-lo. Ele diz, não, claro que vocês conseguem, abram a boca, fale tudo que vier à sua mente e você estará profetizando. E vai continuando dizendo, né, que ele conseguia cativá-las dessa forma e que elas se vendo, né, no exercício de alguma forma de poder, se sentiam envaidecidas e procuravam logo recompensá-lo financeiramente e muitas vezes até com relacionamentos imorais. Então veja que não mudou, né? Ainda continua assim. As pessoas que vêm para as igrejas, elas não querem, na sua grande maioria, ouvir a verdade. Elas querem ter o seu ego massageado. Elas querem de alguma forma se sentirem protegidas por uma entidade superior. Elas querem que o plano que elas traçaram dê certo. E por isso elas são capazes de fazer qualquer coisa. Não é por acaso que é uma quantidade absurda de falsos mestres, né? Por quê? Porque tem demanda, né? As pessoas querem isso. Eu particularmente, sempre gostei de visitar a casa dos irmãos, de ter uma intimidade com os irmãos, mas de um tempo para cá eu tenho evitado essa prática, porque é uma prática muito comum dos falsos mestres. Entrarem na casa das pessoas, criarem, né, uma certa intimidade para poderem aplicar os seus golpes.
justamente por me distanciar desse tipo de pensamento, é que eu tenho me reservado mais no ambiente da igreja. Porque essa prática, ela continua, né, crescente nos nossos dias. Então, quando a gente lê esse tipo de anotação, né, nos primeiros anos da igreja, a gente olha agora para a nossa realidade, a gente vê que não mudou, pelo contrário, só piorou. Exatamente, agora convido vocês, se quiserem, abrir comigo. Eu acredito, irmãos, piamente, que a gente não dá o crédito necessário aos sermões escatológicos que o Senhor Jesus deixou para a gente. Eu falo isso por mim, né? Cada um se analise aqui. Então, quando o Senhor Jesus ele prega, e são os 3 evangelistas que fazem essa anotação, é o mesmo sermão, né? Não são 3 sermões, é o mesmo sermão, mas Lucas escreve de um jeito, Marcos de outro, né? O esqueleto do sermão é muito parecido, mas tem umas diferenças. O mesmo sermão, o sermão escatológico, em Mateus 24, Lucas 13, Lucas 21, Marcos 13. Eu queria pegar a parte de Marcos aqui, é a mais extensa dos 3, e eu acredito que a gente não dá devida atenção a esses alertas. E o Senhor Jesus, ao fazer esse sermão, ele diz: olha, eu falo essas coisas antecipadamente para que vocês estejam preparados quando elas estiverem acontecendo. Mas é impressionante como várias questões que estão aqui delineadas ainda nos pegam de surpresa. A gente ainda fica, né, meio que, mas por quê? Mas não entendo, mas Deus não está vendo isso. Mas como ele não está vendo? Ele avisou que ia ser assim. Ele não só está vendo, ele está no controle dessa situação. Então aqui no capítulo 24 de Mateus, Mateus 24, perdão, gente. Mateus é o mais completo, né? Mateus 24. Então, seja bem-vindo. Mateus 24, versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Versículo 9. Então sereis atribulados. Então sereis... Quem é que vai ser atribulado? Os cristãos. Tem alguém aqui que está sendo atribulado? Só eu? E sim, se a gente está sendo atribulado, está acontecendo alguma coisa demais? É para a gente achar que não era para ser assim? É para a gente ficar, meu Deus, passa isso de mim, se possível. Então sereis atribulados e vos matarão. E aí? Tem algum fantasma aqui hoje? Ou vocês estão tudo de carne e osso aqui? No final eu vou perguntar a Paulinho. O Paulinho tem mais expertise nisso, né? Quer dizer, Paulinho, está todo mundo aqui de carne e osso ou será que tem algum fantasma aqui? Né? A gente não morreu ainda. E como dizem Hebreus, na nossa luta contra o pecado, então ainda não chegaram a matar. E não é matar por qualquer coisa, não. E, por exemplo, se nós formos vítimas, né, de um assalto e um assaltante assim, desferir um tiro e a gente morrer, ele não está matando a gente porque a gente é crente. Aqui é especificamente por sermos cristãos. Esse tipo de morte aqui, só para ficar claro. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas. A gente vai evangelizar toda a primeira quarta-feira do mês, a partir dessa, se eu não me engano, certo? Você acha que o pessoal do bairro vai amar mais a gente? Não, por quê? Porque está escrito que não vai ser assim. Se a gente fala coisas agradáveis, as pessoas gostam. Se a gente fala a verdade, a maioria das pessoas não gosta, né? Então, por exemplo, quando alguém olha para você e diz: ih, está acima do peso, você gosta dessa pessoa? Ele diz o quê? É da sua conta? Eu me sentindo bem assim, né? Aí o seu colesterol está lá em cima. O colesterol é de quem? É meu. Eu gosto dele lá em cima. Mas você está com açúcar muito alto. E é de quem o açúcar? É seu? Né? E nós somos muito educados, né?
principalmente quando as pessoas dizem algumas verdades para a gente. Né? Imagine quando se trata da verdade da alma. Né? Porque todas essas coisas, irmãos, a gente fala aqui, mas são secundárias, pelo amor de Deus. Existem vários remédios que têm sido lançados e que têm ajudado bastante, né? A própria redução de peso. Mas a questão de remédio para a alma não tem fábrica para isso. Né? O único caminho para a nossa alma é o arrependimento e a fé em Cristo Jesus, e nunca vai mudar. E essa mensagem tem sido tão importante, eu diria até mais importante do que o fim se aproxima. Então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa. Então há um motivo específico, não é o ódio pelo ódio. Imagine que você torce para o Bahia. Bahia é um time de futebol, não é? É? E Vitória também é um time de futebol? Mas porque o nome é Vitória, ele ganha direto? Ah, então não entendi. Então assim, imagine que você torce bastante para o Bahia. Sua casa é pintada com a bandeira do Bahia, sua porta é Bahia. Se você tem um carro, uma bicicleta é toda estampada do Bahia, né? E você tem um vizinho que torce para esse outro time, que é Vitória, né? Apesar de não ganhar muito, mas é Vitória. E aí você tem, e ele é pintado também, e aí ele odeia você. É porque você é cristão? Você pode dizer, ele furou o pneu da minha bicicleta, porque eu amo a Cristo. Então veja, tem determinadas situações que muitos se colocam que não tem nada a ver com o cristianismo. E as pessoas ficam, mas isso está acontecendo porque eu sou crente. Oxe, que manda você pintar sua casa inteira de um time de futebol? Você vai receber os jogadores em casa? Você está ganhando alguma coisa? Eu fico imaginando, o que esses torcedores estão ganhando? E pinta a casa, e bota a bandeira, meu Deus do céu. Agora, para Cristo, ninguém faz isso. Eu não vejo ninguém pintando a casa inteira de versículo bíblico, plotando as portas. Não vejo ninguém, bandeira no carro, versículo bíblico no carro inteiro. Alguém está fazendo isso? Estou dando ideias, irmãos, ó. Vamos? Uma boa. No versículo 10, nesse tempo muitos vão se escandalizar. Escandalizar, irmãos, não é ficar, não. Escandalizar é retroceder. Essa palavra escandalizar significa tropeçar ou retroceder. Então muitos vão se escandalizar. E quando você está escandalizado, quando você está pensando em retroceder, qual é a sua mentalidade? Eu não quero fazer isso sozinho. E assim, se eu for sair, eu quero sair, mas não quero sair de bolso vazio. Então é sempre a mentalidade é essa. Por isso ele diz, trair e odiar uns aos outros. Então, eu vou abandonar a igreja, mas não quero sair de sem dinheiro. Então eu sei que estão atrás de Mateus, ofereceram 50 mil reais pela cabeça dele. Aí eu vou dizer onde é que ele mora, e aí eu vou sair com esse dinheiro que é para eu recomeçar a vida. Então, e o que eu estou falando aconteceu várias vezes na história da igreja. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas. Levantar-se-ão muitos. Você percebeu? Muitos falsos profetas. E enganarão. Então, quando a Arena Fonte Nova lota, isso não devia trazer perplexidade para você. Quando o parque de exposições lota, isso não deveria trazer perplexidade para mim e para você. Porque é sempre assim, são muitos. E por se multiplicar a iniquidade, versículo 12, o amor se esfriará de quase todos. Então hoje o cenário mais positivo assim é você encontrar pessoas que ainda procuram viver e defender a verdade bíblica. Mas mesmo essas pessoas, infelizmente, a grande maioria delas está com seu amor na reserva. Sabe? A pessoa está pregando a verdade, procurando viver a verdade, mas o amor está bem no fim. Versículo 13. Aquele, porém,
que perseverar até o fim, esse será salvo. Você percebeu que não adianta você ter 20, 30 anos de igreja. Não adianta você ter feito coisas assim fantásticas na igreja durante esses 20, 30 anos. Você tem que chegar até o fim. Você tem que atravessar o portão como fiel. Versículo 14. Será pregado este evangelho do reino. Este evangelho por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Agora no versículo 24, desse mesmo capítulo 24. Porque surgirão falsos cristos. Mas Jesus já tinha falado sobre isso. Por que a repetição? Toda vez que você vê repetição na Bíblia, principalmente próximo assim, é para dar ênfase. Para a gente ter uma atenção redobrada no que está sendo falado. Porque surgirão falsos cristos. Falsos cristos aqui, irmãos, falsos emissários, falsos cristos quer dizer escolhidos, então falsos escolhidos, pessoas que avocam poderes para si. A gente vê muito isso no surgimento, né, do pentecostalismo moderno e do neopentecostalismo, né, da década de 70 nos Estados Unidos, 50, 60, 70. Pessoas que diziam: olha, eu recebi de Deus o dom de orar por você e você ganhar dinheiro. Eles vieram até no Brasil, né? Pessoas trazidas por Silas Malafaia. Eu vou orar por você, você vai me dar R$900 e eu vou orar por você e você vai começar a ganhar dinheiro. Porque eu fui escolhido por Deus com esse poder. Eu fui escolhido por Deus com o dom de curar. Tem um do Chapeuzinho que diz isso, né? É interessante que as pessoas continuam morrendo. É só você pegar as estatísticas do SUS, né? As falcatruas dele não mudam, né, a quantidade de mortes que se vê todo ano, todo dia, mas as pessoas continuam a se enganar. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha, se possível, essa maneira, né, como foi escrito o texto, às vezes a pessoa não entende numa leitura talvez superficial, mas o que ele está dizendo é: os únicos que não serão enganados são os eleitos, todos os demais serão. Em Apocalipse esse assunto é falado de novo e é tratado como uma marca, né? Então todos vão ter a marca da besta, só não aqueles que foram marcados por Cristo antes. É sempre assim, no livro do Apocalipse tem essa estrutura. E olha o que ele diz aqui, versículo 25. Vede que vou-lo tenho predito. Então ele está... Eu estou predizendo isso para vocês. É como, por exemplo, uma pessoa chega e diz: ó, você está vendo, está fazendo sol, tá? Mas você vai sair? Vou. Leva o guarda-chuva, porque daqui a uma hora vai chover. Aí você não dá crédito para isso. Aí você sai por aí andando, no meio da rua cai um toró. A pessoa lhe disse que ia chover. Custava você levar o guarda-chuva? E aqui não é uma pessoa, aqui é Deus que está te dizendo. Então se ele diz que vai acontecer dessa forma, vai acontecer dessa forma. Então é importante, né, que nós estejamos preparados para isso. Porque vai acontecer dessa forma. E eu diria até mais, já está acontecendo dessa forma. E muitas vezes sequer nos apercebemos. Portanto, se vos disserem: eis que está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, onde estiver o cadáver. Aí se ajuntarão os abutres. Versículo 42. Portanto, vigiai. Então, o que Jesus estava querendo estimular na gente quando falou isso aqui? Vigilância. Inclusive ele vai dizer para os seus apóstolos mais chegados: orai e vigiai sem cessar. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Orai e vigiai
sem cessar. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. A gente não sabe o dia que Ele vem. Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos. O que é apercebidos? Vigilantes, atentos, né? Porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então é imperativo, irmãos, que todos nós estejamos preparados. Preparados quando? O tempo todo. E agora voltando para a 2 de Timóteo, é isso que Paulo está querendo estimular em Timóteo. Que ele não relaxasse. Que ele não perdesse a vigilância. Que ele não criasse falsas expectativas. Então aqui no versículo 6 de 2 de Timóteo 3, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões. Veja, quais são as pessoas que se identificam com os falsos mestres? As pessoas que querem viver em pecado. A gente já falou sobre isso, está em 1 de Timóteo, vamos lá? 1 de Timóteo, capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia que falam, os que falam mentiras, e os que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Agora, em 2 de Timóteo, no capítulo 4, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos. Percebeu? Como sentindo coceira, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Fábulas, irmãos, é a ficção, né? Então, quando a pessoa diz, olha, se você comprar esse lenço aqui, onde você tocar esse lenço, você vai ser curado. Se você comprar esse martelinho aqui, você vai destruir todas as suas dívidas. Eu estou falando de coisas que vocês veem na televisão. Se você comprar essa meia ungida aqui, você vai calçar ela e onde você pisar o seu pé vai dar certo. Se você comprar esse óleo aqui, você vai passar e onde você passar, os seus planos serão realizados. Você vê isso todo dia acontecendo. Isso é ficção. E as pessoas preferem ficção. Não está na Bíblia isso, mas elas preferem, né? Então aqui, voltando agora para o nosso texto, eu queria, na verdade, deixe marcado aqui, e eu quero mostrar para você que essa estratégia do maligno não é nada novo. Ele já fazia isso lá no Antigo Testamento e ele continua fazendo isso hoje. Por quê? Porque o ser humano continua o mesmo, fácil de ser enganado. De que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Por que você acha que Tiago vai dizer como é que nasce o pecado? Primeiro vem o que? A cobiça. Aí você não resiste à cobiça. A cobiça, uma vez dá a luz, nasce o que? O pecado. E depois do pecado, o que vem? A morte.
Então eu queria convidar vocês a abrirem comigo um dos livros mais assustadores de toda a Bíblia. Juízes. Juízes é assustador, irmão. Se você ler Juízes até o final, você fica sem dormir um mês. Pastor, já li. Provavelmente porque não entendeu. Aí realmente. Né? Livro de Juízes. Olha que coisa. A partir do capítulo 17. Preste atenção. Havia um homem na região montanhosa, Juízes 17, de Efraim. E qual é a realidade de Juízes? O povo se desviou de Deus. Deus enviava, fortalecia os inimigos, o povo se sentia oprimido, pedia ajuda a Deus, Deus ajudava por meio de um libertador que recebeu o nome de Juízes, de juiz. Né? E depois que o povo se via livre, voltava a pecar. Isso aconteceu 12 vezes no livro de Juízes. Então o livro de Juízes, ele conta, né, é um livro que não é tão extenso assim, mas o período de tempo dele é. O livro de Juízes, ele conta uma trajetória de 400 anos do povo de Deus. Né, desde sua chegada na terra até, né, a unção do primeiro rei, que vai ser, no caso, o rei Saul. Então havia um homem na região montanhosa de Efraim, capítulo 17 de Juízes, cujo nome era Mica, o qual disse a sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições, e de que também me falastes, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então ele disse à mãe: bendito o Senhor, do Senhor seja meu filho. Assim restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, e disse: de minha mão dedico este dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Porém ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata e os deu ao ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e de uma fundição. E a imagem esteve em casa de Mica. E assim este homem Mica veio a ter uma casa de deuses. Fez uma estola sacerdotal, ídolos do lar, e consagrou um dos seus filhos para que fosse sacerdote. Você viu que se o homem não tiver um referencial da fé correta, ele cria uma religião segundo o seu pensamento? Então, não, sabe, é isso que você encontra nas igrejas. Você vê determinadas práticas, você fala assim: não é possível, de onde foi que surgiu isso? Da cabeça de alguém. Não foi da Bíblia, né? É da cabeça de alguém, né? Provavelmente, lendo textos bíblicos sem nenhum cuidado, chegam a conclusões as mais absurdas possíveis. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. O que você acha desse versículo? É tão atual quanto na época que foi escrita. Perceba que o formato hoje da estrutura religiosa, não é no Brasil não, no mundo inteiro. Então é cada um fazendo o que quer, do jeito que quer. Ninguém se sente, né, de alguma forma temeroso em relação à prestação de contas para com o Deus verdadeiro. Ninguém está preocupado. Porque veja, irmãos, uma coisa é você não ter plena convicção do que você está fazendo, ter dúvidas. Outra coisa é você permanecer assim, voluntariamente. Porque a Bíblia nos dá a certeza de que se você buscar de todo o coração, você acha. Então, se você ainda continua na prática de uma adoração errada, de uma adoração que não é a que Deus instituiu, você não é vítima. Você tem tudo para remediar essa situação. Então, se você está tendo um relacionamento incorreto com Deus,
você tem tudo à sua disposição para remediar isso. Então aqui você percebe, olha como só vai de mal a pior. Esse homem cria sua própria religião. No versículo 7, havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e se demorava ali. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Percebeu? Olha como os falsos mestres sempre foram iguais. O que um falso mestre quer? Um lugar que ele possa se dar bem. Uma igreja que sustente, alguém que dê algum tipo de amparo, lucro. Né? Hoje, por exemplo, os evangélicos se tornaram uma espécie de curral eleitoral. Então, você vai ver como o voto do evangélico é levado em consideração. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, Donald Trump, o atual presidente dos Estados Unidos, ele é o representante dos evangélicos lá. Então, você vê como é. Né? Aqui, versículo de número 8. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica. Perguntou-lhe Mica, de onde vens? E ele respondeu, sou levita de Belém de Judá e vou ficar onde melhor me parecer. Veja, zero direcionamento de Deus. Melhor se parecer. É como hoje em dia as pessoas, se tiver um bom salário, ficam. Se não tiver, se eu encontrar uma casa com boas condições, compre e vão morar aqui. Se não, não. Veja, ninguém está preocupado com o direcionamento de Deus. A questão é, eu quero me dar bem, eu quero alguma coisa boa para mim. Eu quero uma vida mais tranquila. Versículo 10. Então lhe disse Mica, fica comigo e sê-me por pai e sacerdote. A cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um dos seus filhos. Consagrou Mica ao moço levita, que lhe passou a ser sacerdote, ficou na casa de Mica. Então disse Mica, sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. É a mesma sensação que os falsos crentes sentem quando são guiados por um falso mestre. Por exemplo, esse rapaz, nada quebra, nada fora do lugar. As pessoas que ouvem e seguem a ele se sentem o quê? Protegidos pelas orações dele, protegidos pelas coisas que ele fala. Elas se sentem seguras, muito parecido com o que a gente lê em Jeremias, né? As pessoas vão ouvindo paz, paz, paz. Não tem paz, mas elas ouvem e se sentem seguras mesmo, ainda assim. Elas não precisam da verdade, elas precisam de alguém que as engane. A verdade está na Bíblia, mas elas não estão dispostas a descobrir essa verdade. Pelo contrário, elas preferem viver na escuridão da ignorância. Como está escrito em 2 Coríntios, o príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Veja aqui o que acontece no capítulo 18. Naqueles dias não havia rei. Olha a repetição. Naqueles dias não havia rei em Israel. E a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar. Portanto, até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte a herança. Enviaram os filhos de Dan 5 homens entre todos os da sua tribo, homens valentes, e eles vão brigar. Aí eles vão chegar até Mica. Versículo 14. Os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram ao seu irmão, sabeis vós que naquelas casas há uma estola sacerdotal, ídolos no lar, e uma imagem de escultura e uma de função. Veio, pois, o que haveis de fazer. Então foram para lá, chegaram à casa do moço, do levita, a casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens que eram dos filhos de Dan, armados por suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém subiram os 5 homens, foram espiar a terra. Entraram e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos
do lar, a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam armados com armas de guerra. Entrando eles, pois, na casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, a estola sacerdotal e os ídolos do lar e as imagens de fundição, disse-lhes o sacerdote: o que estás fazendo? E eles lhe disseram: cala-te e põe mão na boca e vem conosco, e ser-nos por pai sacerdote, ser-te-á melhor ser sacerdote da casa de um só homem, do que ser sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel. Então se alegrou no coração o sacerdote. Irmão, é muita falta de vergonha na cara, né? Você vê que é igualzinho hoje em dia, sabe? É a mesma coisa. Tudo que os falsos mestres querem é um salário melhor, uma igreja maior, uma oportunidade, né, de fazer isso e aquilo. Então se alegrou no coração o sacerdote, tomou sua estola sacerdotal, os ídolos do lar e mais escultura, e entrou no meio do povo. Assim viraram, e tendo posto diante de si os meninos, o gado e os seus bens, partiram. Estando já longe da casa de Mica, reuniram-se os homens que estavam nas casas junto a eles, e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após eles, os quais voltaram-se e disseram a Mica: que tens que convocaste esse povo? Responderam-lhes: os deuses que eu fiz me tomastes, e também os sacerdotes que vos foste. O que mais me resta? Como, pois, me perguntais o que é que tens? Porém os filhos de Dan lhe disseram: não nos façais ouvir a tua voz, para que, porventura, homens de ânimo amargoso não se lancem sobre ti, e tu percas a tua vida e a vida da tua casa. Assim prosseguiram o seu caminho. Os filhos de Dan e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou-se e se tornou para sua casa. Levantaram eles o que Mica havia feito e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís e o povo em paz e confiado, e os feriram com o fio da espada e queimaram a cidade. Ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom e não tinham trato com ninguém. A cidade que estava no vale, junto Bet-Reob, reedificaram a cidade, habitaram nela e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nascera em Israel. Porém, outrora, o nome da cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas, até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica, estabeleceram-se assim todos os dias da casa de Deus, esteve em Siló. Percebeu? Essa é a estrutura dos falsos mestres até hoje, passando pelos dias do apóstolo Paulo. Volto agora para o capítulo 3 de 2 de Timóteo. Que aprenderam sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Versículo 7, é exatamente o que a gente viu. Aprenderam sempre. Então, irmãos, qual é a dificuldade de se achar uma Bíblia hoje em dia? Qual é a dificuldade de ler uma Bíblia hoje em dia? Qual a dificuldade de encontrar um comentário bíblico hoje em dia? Por que as pessoas não estudam a Bíblia? Eu estou falando pessoas no sentido dos evangélicos. Porque não querem. Porque acham que, ou acham que já sabem, ou acham que não é importante saber. As duas respostas estão extremamente equivocadas. Aprenderem sempre, aprendem sempre, e jamais podem chegar ao conhecimento. Quantas pessoas, 15 anos de pastoreio, você ensinando, parece que a pessoa está aprendendo. Ela não está aprendendo. Não está aprendendo. É interessante, pessoas que já congregaram aqui, e congregavam aqui e continuavam vinculadas a igrejas que não pregam a verdade. Mas cedo ou mais tarde vai sair daqui. Por quê? Porque o caminho estreito é sempre o mais difícil, né, de se seguir. E as pessoas preferem sempre o caminho mais fácil. O caminho da sua própria vontade. O caminho onde se sentem confortáveis, né? Como está escrito em Juízes. Caminho onde não tem quem governe. Não tem quem exorte. Não tem quem diga, você está errado. Eles querem, na verdade, isso. É por isso que é tão bom, né? Igrejas que não tem pastor. Ou igrejas até que tem pastor, mas o pastor não pastoreia. É o exemplo dessas igrejas grandes. 3.000, 4.000 pessoas, né? Pastor fulano. Qual foi a última vez que você foi aconselhado?
Nunca. Quando é que você vai ser exortado? Nunca. A estrutura hoje em dia do movimento evangélico é uma estrutura feita para isso, né? Para cada um fazer o que acha direito, né? Eu vou, se eu quiser, eu faço o que eu quiser, se eu quiser, eu mando em mim, né? E se na igreja alguém achar que pode falar, né, dar alguma direção para mim, eu saio de lá, vou para outra igreja que eu possa continuar mandando em mim. Essa é a estrutura, né? Por isso que não é de se admirar que o cenário evangélico vai de mal a pior. Aqui no capítulo 7, capítulo 3, perdão, versículo 7. Agora no versículo 8. Interessante, aqui aparecem dois nomes, Janes e Jambres. É interessante porque, por mais que a gente fale, né, que Janes e Jambres seriam aqueles dois magos, o mais comum é pensar nessa direção, né? Os dois magos que resistiram a Moisés quando ele chega lá para libertar o povo seriam, né, os dois magos que eram os líderes religiosos, assim, que ficavam do lado de Faraó. Mas existem outras explicações. Por exemplo, tem gente que fala que esses Janes e Jambres seriam servos de Balaão. Tem outro grupo que já diz que Janes e Jambres, né, seriam pessoas que estiveram estimulando a Arão quando foi feito o bezerro de ouro, né? Então tem várias versões acerca disso daqui, de quem seria, por quê? Porque esses nomes não aparecem especificamente em nenhum momento desses. Então quando a gente chega lá em Êxodo, que vê aqueles dois magos que estavam, né, do lado de Faraó, não dá o nome deles. A tradição aponta para esses dois, então a maioria das pessoas, inclusive eu, acredito que são esses dois que aparecem lá naquele momento em Êxodo, tentando de alguma forma imitar as coisas que Deus fazia por meio de Moisés, e não conseguiram. Em um momento específico ele diz, aqui a gente não vai, aqui é o dedo de Deus, né? Mas eles tentaram se opor enquanto puderam à verdade de Deus e às ordenanças de Deus por meio do seu servo Moisés. É o que está escrito aqui. Esse é o exemplo que Paulo dá, apesar de que a gente não sabe especificamente quem são essas duas pessoas, mas a gente sabe o que Paulo está falando delas. Então aqui no versículo 8, e do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés. Então eles resistiram a Moisés. Assim como Paulo vai dizer mais adiante no próximo capítulo dessa mesma carta de 2 de Timóteo, que Alexandre Latoeiro resistiu fortemente às palavras que foram pregadas. Então Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Então, o que é resistir à verdade, irmãos? Vou mostrar um exemplo aqui, né? Vamos voltar rapidamente para a 1 de Timóteo. Eu não vou, na verdade, expor, a gente já expôs. Eu quero dar um exemplo do que é resistir à verdade, tá certo? 1 de Timóteo, capítulo 2. Versículo 12. E não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja porém em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. E aí? Mulher pode ser pastora? Por que não? E por que tanta resistência? Por conta, né, do ambiente que a gente vive. Então a gente vive numa cultura onde a mulher tem conseguido mais espaço a cada dia no campo de trabalho, sem problema isso, né? Mas não é o suficiente. Então é necessário para o mundo influenciar a igreja, né? Se sente extremamente motivado a querer mudar a realidade da igreja. Mesma coisa, abra no capítulo 4 de Éfeso, da carta aos Efésios. Versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos,
outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Ele deu pastores e mestres para a igreja, não deu? E por que tem igreja que não tem esse formato? Por que não? E o propósito, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Como é que os santos vão ser aperfeiçoados se não tiver quem ensine? E como é que eles vão ensinar se nunca aprenderam? E eles vão aprender de quem? Vai descer uma pomba? Mas nem João Batista foi assim. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro ao redor por todo o vento de doutrina. Percebeu? Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. E você vai fazer o que com isso aqui? Então, é imperativo que a gente perceba que resistir à verdade é a coisa mais comum nos nossos dias. Resistir à verdade não é exceção, é regra. A exceção é você não resistir à verdade, é você se entregar a ela. Porque perceba, a maioria se aproxima da Bíblia de uma forma que parece que é a Bíblia que está sendo julgada e não a gente. Aí você lê, mas aqui eu já não concordo. Mas como você não concorda? É como, por exemplo, imagine que você é um estudante de Direito e você está pela primeira vez, né, passando a mão num código penal. Aí você chega lá numa passagem, mas eu acho que não tem nada a ver com o que está escrito aqui. Problema seu, isso é lei. Se você não cumprir o que está sendo aqui, ou se você descumprir o que está sendo aqui, você vai arcar com as consequências disso. Né? Determinados delitos, eles trazem consigo, né, penalidades. Então, na estrutura do homem, na lei dos homens, imagina a lei de Deus. Então as pessoas acreditam que podem julgar a Bíblia. Não, mas isso valia para aquele tempo, para agora não vale mais. Como não vale mais? Como assim? Né? Então, como é que vai ser o julgamento naquele dia? Vai ser baseado nas filosofias que hoje adentraram na igreja ou na palavra de Deus que dura para sempre? Passará o céu e a terra, e a minha palavra, não, ela vai durar para sempre. Aí você vê uma igreja onde muitos dos ensinos são cheios de filosofia. Né? Claro que ninguém vai dizer, mas é só você parar e ouvir e ver que aquilo ali não é a Bíblia pura e simples. Por isso eu volto agora para o capítulo 3 de Timóteo, 2 de Timóteo. Timóteo era o que, irmãos? Pastor. Imagina a situação de Éfeso como era. Timóteo sendo pastor. Imagine se não tivesse pastor. Como é que seria a situação de Éfeso? Né? Tito era o que? Pastor. Você viu? A gente vai chegar lá na carta se permitir. Deus permitir. Veja, as pessoas aprendem sempre sem jamais chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambre resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Então as pessoas resistem à verdade. Eu acho interessante, né? Eu acho interessante quando eu ouço as pessoas falando de Lutero, falando de Calvino, Zwinglio e tantos outros assim, né, reformadores, como se eles tivessem mudado alguma coisa. O próprio Lutero, quando foi questionado a respeito daquilo que tinha acontecido na Europa na sua época, disse: eu não fiz nada, foi a palavra de Deus. E ainda hoje aqui, ninguém precisa ser influenciado por Lutero aqui não, irmãos. A gente está com a Bíblia, a gente está com a Bíblia aberta, a gente está lendo e estudando. Então, mas a maioria das pessoas precisa desse tipo de argumentação para poder justificar os seus erros teológicos. Por que alguém criaria um erro teológico? Porque quer viver uma vida errada. Então, as heresias são criadas por pessoas que não querem viver uma vida santa. Então, não é uma heresia do nada. Não é heresia por heresia. Não é abstrato, não é específico. Então, eu não quero ninguém mandando em mim.
Então, heresia. Eu não quero ninguém de olho no meu dinheiro. Então, nada de dízimo e oferta. Eu não quero ninguém. Então, nada de família na fé. Eu não quero. Então, nada disso daqui. Então, as heresias, elas sempre foram feitas dessa forma. Por que o bezerro de ouro foi feito? Porque as pessoas começaram a entender que viver por fé é difícil. Eles estavam se relacionando com Deus invisível. E eles dizem, assim é difícil demais. A gente quer um Deus que a gente possa ver. A gente quer um Deus que a gente possa manipular. Aí você pega aquela estátua e você leva ela para onde quer. Onde você colocar aquela estátua, o seu Deus vai estar lá para te proteger. O povo tentou fazer isso em relação ao templo, e o Senhor disse, não ache que o templo está protegendo vocês, não. Eu preguei aqui. Jeremias está dizendo isso. Vocês estão achando que o templo está protegendo vocês? Não, eu vou destruir o templo também. Quando vieram, os medo-persas, eles queimaram o templo todo. Na época de Salomão, teve que ser reconstruído outro na época de Ageu. Porque o povo começou a achar que o próprio templo os protegeria. Não, quem nos protege é sempre Deus. E Ele nos chama para viver por fé e não por vista. Esse é o grande desafio. O ser humano quer um Deus que possa pegar, ver, manipular. E Deus diz, não é assim que eu quero que vocês se relacionem comigo. E aqui a gente percebe, do mesmo modo que resistiram à verdade, são homens de todo corrompidos na mente. Veja, a corrupção é na mente, irmãos. A estrutura do pensamento das pessoas. Então, o que é uma pessoa avarenta? É uma pessoa que só pensa em dinheiro. O que é uma pessoa egoísta? É uma pessoa que só pensa em si. Então, é a estrutura de pensamento. Como você pensa a sua vida? São homens de todo corrompidos na mente, réprobos. Réprobos quer dizer reprovados quanto à fé. Veja, eles são reprovados quanto à fé, não necessariamente quanto à aparência, quanto à religiosidade. Veja os próprios fariseus. Eles eram respeitadíssimos entre os seus, mas aos olhos de Jesus, reprovados. Continuando, versículo 9. Eles todavia não irão avante. Por que eles não irão avante, irmãos? Parece que eles estão indo avante. É porque a vida do ser humano, irmãos, ela dura no máximo 80 anos. Passou disso, é canseira. Você pode viver até 100, 120, mas a pessoa, independente das medicações, de tudo que hoje em dia tem se facilitado, tem permitido uma sobrevida maior às pessoas, mas você chega a uma determinada idade, você chega cheio de limitações. A vida do ser humano é isso. A gente tem um tempo aqui e passou esse tempo, já foi. É só prestação de contas agora, em relação a tudo que você fez e a tudo que você não fez. Por isso ele diz, não irão avante. Eles todavia não irão avante. Vocês gostam de história? Eu gostava muito de história. Meu pai me ensinou a gostar de história. Você pegar a história do nosso país. Pegar a história do nosso país. A gente está no ano do século XXI. Mas você pega o século passado, não precisa ir longe. As pessoas mais importantes do nosso país, na década de 50, 60, 70, onde estão hoje? No mundo. Pessoas que mandavam em tudo. E mandavam mesmo, porque não se tinham as leis que tem hoje. Então era muito mais fácil fazer determinadas coisas erradas antigamente. Foram se criando leis, para que a sociedade se tornasse de alguma forma mais equitativa. A gente sabe que isso é só de fachada, mas pelo menos foram criadas algumas leis, porque antigamente era pior. E cadê essas pessoas? Mortas.
Lembra do capítulo 16 de Lucas? Maria dela chegou naquele estado. E aí? Eu quero um pingo de água. Água? Você quer água? Já recebeu tudo que tinha que receber. Então, quando ele fala, eles todavia não irão avante, é porque o cenário é esse, é como no Salmo 73. Asaf achou, são os perversos que estão se dando bem. Asaf, olhe direito. Eles são como o boi que está sendo engordado por o dia da matança. Você acha que a vida dele é boa? Não. Deus é bom para com Israel. Deus é bom para com aqueles que são salvos. Versículo 9, eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Então, em um determinado momento, partindo da pressuposição que Janes e Jambres foram aqueles dois magos que se opuseram a Moisés, teve um determinado momento, quando você lê lá Êxodo, que eles tentam imitar o que Moisés fez, e ele diz, aqui não dá não, aqui é o dedo de Deus. Então é a mesma coisa, irmãos. A melhor coisa que a gente poderia fazer é estar do lado da verdade, né? Independente do custo que isso traga para a gente. Estar do lado de Cristo nunca vai nos decepcionar. Pode nos trazer consequências dolorosas, perseguições, vai trazer, como eu já disse aqui. Mas esse é sempre o lado vencedor. Se não, vejamos, deixe marcado aqui, vamos abrir rapidamente comigo em 2 Coríntios. Um silêncio assim, né? Mas... E ninguém está dormindo. Acho que deram uns café turbinado aí pro povo. E o povo tá com os olhos assim. 2 Coríntios. Ai, ai. 2 Coríntios, capítulo 1. Aleluia. Versículo 8. 2 Coríntios 1, 8. Amém? Amém. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos. Está vendo? Jamais devemos confiar em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado e ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações, a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido. Porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco, porque nenhuma outra coisa vos escrevemos além da que ledes e bem compreendeis, e espero que compreendereis de todo, como já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, nosso Senhor. Com esta confiança resolvi primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício, e por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco e ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade, ou ao deliberar acaso, delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim ou não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus,
que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha, de que para vos poupar não tornei ainda a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Isso deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará? Então aquele que está entristecido por mim mesmo. Isto escrevi para que quando for não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós, de que a minha alegria também é a vossa, porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Então é o que a gente lê aqui, irmãos. Versículo 9 agora, voltando, capítulo 3, 2 Timóteo. Todavia não irão avante. Percebe? O apóstolo Paulo, essa passagem que eu li de vocês aqui, o apóstolo Paulo está falando da decepção que ele estava tendo com os coríntios. Em relação a, de novo, né? Veja, essa é a segunda carta aos coríntios. Mas de novo, né? Mesma coisa, os coríntios permitindo determinadas coisas no meio da igreja, como por exemplo, falta de ordem, falta de decência. Permitindo que os falsos mestres tivessem acesso aos irmãos e até ao púlpito, a ponto de denegrirem a imagem e o ensino do apóstolo Paulo. Mas eles todavia não irão avante, porque sua insensatez será a todos evidente, como aconteceu com a daqueles. Agora o versículo 10. Tu, porém... Agora Paulo vai falar com Timóteo. E eu queria que todos nós aqui fôssemos Timóteo nessa manhã. Porque Timóteo aqui é um paradigma do servo de Deus. E servo aqui é independente de gênero, porque é servo e serva. Todos nós servimos de alguma forma ao Deus que adoramos. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Tens seguido. Perceba, quando ele fala seguir de perto, significa não abro mão de nada. Eu não vou abrir mão de determinados princípios para poder estar bem com determinadas pessoas. Não vou. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. E ele vai dizer o que é que ele tem seguido também. Por quê? Porque o ensino vai estar sempre ligado à vida. E aqui Paulo coloca como procedimento. O que é o procedimento? É o seu viver diário. São as coisas que você faz desde quando acorda até quando você dorme. Esse é o seu procedimento diário. Então, hoje nós estamos iniciando uma nova semana, domingo, hoje é dia 2 de março. Pois é, estamos iniciando um novo mês, uma nova semana. Eu queria perguntar, como foi fevereiro para vocês? Como foi? Qual o procedimento? Porque isso não é para nos condenar não, irmãos. É o contrário. Todo aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, mas o que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Então é importante que a gente sempre carregue, né? Que a gente sempre tenha essa prática do autoexame, levando em consideração tempos e tempos, como por exemplo, como foi minha última semana? Como foi meu último mês? Como tem sido 2025 para mim? Começando o terceiro mês de 2025 já. Dá para a gente ter uma noção. O que é que vai ser o restante do ano para a gente? Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento. Então, como você espera agir nesse ano? Você espera ler mais a Bíblia? Quem não espera, irmãos? Quem faz? Né? Você espera orar mais. E quem ora mais? A gente espera ser mais proativo na igreja. E como a gente espera? Espera tanto que não faz. Fica só esperando.
Então, o procedimento, você tem seguido o meu ensino, o meu procedimento. Depois ele diz o meu propósito. O que seria o propósito? O propósito é o alvo. Então, qual é o alvo do crente? Chegar no céu, irmão. E a gente vai fazer o possível, né? Mas se a gente está carregando algum tipo de peso sobressalente, joga fora. Pode ser até a sua mão. Se ela está te fazendo pecar, está atrapalhando na caminhada. Por quê? Porque o seu propósito é chegar no céu. Você quer chegar lá, né? E você não vai permitir que nada te atrapalhe. Você foi chamado, você foi convidado para essa viagem. Por isso Paulo usa essas palavras específicas: ensino, quer dizer o que você aprende, o que você pensa; procedimento, a forma que você vive; propósito, o objetivo que você quer atingir. E veja que Paulo está dizendo que Timóteo seguia o mesmo que ele. Então, qual era o propósito de Timóteo? O mesmo de Paulo. Qual era o procedimento de Timóteo? O mesmo de Paulo. Qual eram os ensinos que Timóteo seguia? O mesmo de Paulo. E finalmente ele vai dizer: você também tem seguido a fé. A fé que Paulo tinha é a fé que Timóteo possuía. E essa fé, ela trazia consigo uma outra característica do cristão, que inclusive também aparece como fruto do Espírito, que é a longanimidade. Longanimidade aqui, irmão, significa capacidade de suportar. Literalmente, longo ânimo. A palavra ânimo quer dizer respiração. É uma pessoa que tem um fôlego, né, grande. Então você vai suportar, você não vai desistir. Isso que é longanimidade, você não vai desistir. Você vai suportar. E finalmente ele vai dizer: você também tem seguido o amor. Porque, meu irmão, se não tiver amor, nada se aproveita. Então todas essas coisas são imprescindíveis que a gente leu aqui, mas o amor é o mais importante de todos. E veja que a perseverança está depois do amor. Por quê? Porque se você persevera sem amor, você já se desviou. É o caso da igreja de Éfeso. Está perseverando, mas tenho, porém, contra ti abandonares o teu primeiro amor. Então, quando Paulo colocou o amor antes, ele sabia o que ele queria dizer para essas pessoas. O amor é o mais importante de todos. E só com esse amor a perseverança tem sentido. Porque perseverar sem amor é perda de tempo. Perseverar sem amor, né, é achar que está indo para o céu, quando na verdade estamos nos distanciando dele a cada dia. E ele vai dizer ainda aqui no capítulo 3, versículo 11: eu posso perceber a alegria de vocês me contagiando. Eu estou me contendo para não pular aqui. Por favor, vocês parem com isso, viu? Muita alegria. As minhas perseguições, versículo 11, e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Vamos lá rapidinho. Atos, capítulo 13 e 14. Que sofrimentos é esse que Paulo está se referindo? E que fala justamente aqui, o que Paulo passou por tanto, mas ele resolve falar desses. Atos, capítulo 13, versículo 16. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão um sinal de silêncio: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou. Com braço poderoso, suportou-lhe os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes esta terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disso lhes deu juízes,
até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhe deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Isto pelo espaço de 40 anos, e tendo tirado este, levantou-se o rei Davi, o qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência desse, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: não sou eu quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Olha a pregação de Paulo. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temem a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus e nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo: segundo, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse a corrupção desta maneira, e disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também, diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está escrito nos profetas: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vos contar. Então, essa é a pregação do apóstolo Paulo, na primeira viagem missionária. Depois o apóstolo Paulo, ele chega em Icônio e Listra, essas cidades que ele mencionou lá. Versículo 2, 14, capítulo 14, versículo 2 de Atos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, procedendo que por mão deles fizeste sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto com os gentios e judeus associados com suas autoridades para ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Agora no capítulo 19. Sobrevieram também judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, o arrastaram para fora da cidade, dando como morto. É isso que a gente está lendo aqui. São essas lembranças que o apóstolo Paulo está reavivando em Timóteo. Volto agora para o capítulo 3 de 2 de Timóteo, versículo 11. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições, variadas, ó, aleluia. Então você não vai enjoar. Cada dia uma perseguição diferente. Ajuda-nos, né? Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão... Eu vou ler de novo. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão... Eu vou ler de novo.
Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão? Quem quer viver piedosamente em Cristo Jesus? Amém. Louvado seja. Amém não está me dizendo nada. Quem quer? Ninguém? Rapaz! Cala consente. Não, olha, não vem não. Nada. Sim, eu aqui, eis-me aqui, Senhor. Então, é preciso que a gente tenha essa iniciativa, irmãos. Por quê? Porque os sofrimentos vão vir, as perseguições vão vir, as tentações vão vir, né? E a gente tem que ter essa ousadia. Ora, todos quantos querem viver piedosamente. Viver piedosamente significa seguir o ensino de Cristo. Não é algo religioso, não. Pelo contrário, é algo extremamente prático. É a gente pensar como Jesus, é a gente agir como Jesus, é a gente falar como Jesus, é a gente reagir como Jesus. Isso é, né, viver piedosamente em Cristo Jesus. E se a gente fizer isso, a gente vai ser por quem? Todos, parentes, aderentes, amigos, inimigos, cachorros, gatos, papagaios, baratas, né? Todos, sem exceção. Versículo 13. Mas os homens perversos, impostores, os homens perversos, a ideia de perversos é aquele que perverte alguma coisa. Então, a ideia é de adultério, adultera a verdade. Impostor é aquele que finge ser o que não é. É um impostor. É sobre isso que ele está falando. Mas os homens perversos e impostores fingem ser o que não são. Irão de mal a pior. Enganando e sendo enganados. Por que isso? É como o próprio Jesus havia ensinado em relação à prática dos fariseus. Vocês atravessam o mar para fazer um prosélito. Prosélito, todos vocês sabem, era um convertido ao judaísmo. Então, os judeus, eles tinham um compromisso de evangelizar, por assim dizer. Eles queriam levar, né, o conhecimento do Deus verdadeiro a pessoas que não tinham esse conhecimento. E se eles se arrependessem, se eles crescem no Deus verdadeiro, eles poderiam, né, passar pelo rito da circuncisão e se tornarem judeus, né? Mas eles seriam não judeus por sangue, mas seriam prosélitos, convertidos ao judaísmo, né? Povo da aliança, mas agora dessa forma. E aí Paulo vai dizer que quando o fariseu fazia isso, colocava muito esforço para converter alguém à fé judaica, ele disse, tudo que eles conseguem, Jesus diz, tudo que eles conseguem é fazer destes 2 vezes mais merecedores do inferno do que eles mesmos. Não sei se você já viu esses falsos mestres dos nossos dias, eles são sempre, né, alunos de outros falsos mestres. Você olha para esses que estão mais em evidência, você fala, ele saiu de que igreja? Aí você vai ver, dessa. Veja, onde foi que ele aprendeu a fazer e a falar como fala? Aí hoje ele é 2 vezes pior. E a tendência é essa continuidade, a multiplicação da maldade, né? Então aqui, os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Eu estou chegando já à parte final aqui da exposição e eu queria, né, usar essa parte final do capítulo 3 como um preparo para a nossa ceia. Né, aqueles que quiserem cear estão convidados. Aqui o apóstolo Paulo começa a nos levar na direção de como a palavra de Deus deve mudar a nossa vida. E ele diz, mais uma vez, ele começa essa sessão com a expressão tu porém. Tu porém. Eu espero isso de você, é o que ele está te dizendo. O cenário, Timóteo, é extremamente desestimulante. As coisas que estão ao seu redor, eu sei que estão te amedrontando.
ele já tinha falado, Deus não nos tem dado espírito de covardia. Ele vai falar, a realidade das pessoas é essa aqui, assustadora, como a gente viu no capítulo 3 do início. Mas ele vai dizer, você, porém, é esse tipo de atitude que eu espero diante desse cenário. É esse tipo de reação que eu espero de você diante desses acontecimentos que você está vendo, que você está vivendo. Então aqui no versículo 14 do capítulo 3, tu, porém, permanece. Veja o verbo que ele usa, permanece. Porque a vontade que a gente tem muitas vezes é de quê? É de sair correndo igual um doido. O último que sair apaga a luz. Porque as coisas vão piorando, irmãos. As coisas vão piorando. Permanece naquilo que aprendeste. Somos também, por conta, muitas vezes, criamos expectativas a respeito da multiplicação, do aumento da igreja, do aumento do número de crentes. A gente acha que isso vai acontecer, e aí quando não acontece, a gente fica o quê? Desestimulado, triste, e muitas vezes a tentação vem no sentido de, será que a gente não tem que mudar o método? Será que a gente não podia usar um método novo para atrair mais pessoas? A maioria das igrejas já aderiram a esse tipo de pensamento, Por isso é que permanece, não é para mudar nada. Você vai mudar o que está errado, mas o que está certo não muda, independente dos resultados. Se o que a gente está fazendo é bíblico, se o que a gente está fazendo é aprovado aos olhos de Deus, não deveríamos nos prender aos resultados. Não deveríamos sequer nos preocupar com eles. Então, dia a dia acrescentava o Senhor aqueles que iam sendo salvos. Nós, porém, nos consagraremos no ministério da oração. Esse é o nosso chamado, como igreja, inclusive. Então aqui, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que foste inteirado. Você sabe o que você aprendeu. Você sabe o que você tem que fazer. Vai lá e faz. É como, por exemplo, imagine que você vai correr uma prova dos 100 metros rasos nas Olimpíadas. É o caso de Heleninha. Ela vai correr 100 metros rasos na Olimpíada. E aí ela treinou. Ela treinou, gente. Pare com isso. Ela está treinando. Viu? Não sei por quê. Ficam dando risada da bichinha. Quando ela ganhar a medalha, vocês vão ver. Só vou dar sorvete para ela. Não vou dar mais para ninguém. Então ela está treinando. Ela treinou, se preparou, mas imagine que no dia da prova ela está extremamente nervosa. É super normal isso. Aí o que ela precisa fazer? Só correr. Você treinou para quê? Para correr. Então corra. Então, sabe, a gente tem determinadas coisas que realmente são complexas. A gente tem que estudar, tem que anotar, tem que refletir, mas tem coisas, irmãos, que não tem complexidade, quer fazer e pronto. É como eu já dei esse exemplo, Imagine que o pai, eu sou o pai, chegue e fale para as filhas, arrume o armário. Aí você chega em casa, não tem nada arrumado. Não, a gente estudou em inglês, em espanhol, em francês, em alemão, em japonês, em mandarim, como arrumar um armário. Mas não foi isso que eu pedi. Eu não pedi que você estudasse em vários idiomas e várias formas de se arrumar um armário. Eu pedi você arrumar o armário. Então muitas vezes a gente tenta enganar a Deus desse jeito. Ele já mandou, ele já deu a ordem para a gente fazer algo e a gente tenta trazer complexidade àquilo, para postergar, para procrastinar o que a gente sabe que tem que fazer. Como por exemplo, você quer me seguir? Quero, Senhor, renuncia a tudo. Eu até quero seguir a Jesus, mas o que é renunciar a tudo?
enquanto eu não entender o que é renunciar a tudo, eu não vou poder seguir a Jesus. O que é renunciar a tudo, irmãos? Renunciar a tudo. Olha como é simples. É renunciar a tudo. Mas a gente quer trazer complexidade como desculpa para não fazer o que a gente sabe que já devia estar fazendo, né? Então aqui ele fala: permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. Importância, irmãos, de quem você tem aprendido o quê? Porque você observa determinadas pessoas, as coisas que elas ensinam têm até algum significado, mas você olha para a vida delas e fala: é possível? Não. E aí quando você observa de mais de perto, você vê sempre que tem um errozinho. Sabe? Meu filho me fala uma vez, eu acho que é distrator. É isso mesmo? Distrator. É o que aquele pessoal que faz as provas de concurso, né? Eles fazem, na minha época eu não chamava, o pessoal complica as coisas. Não. Sabe como era o nome na minha época? Pegadinha. Não é mais fácil pegadinha? Olha como é mais fácil. Então o pessoal fazia lá as provas e aí botava uma frase toda certinha, com uma palavrinha que mudava o significado da frase. Se você fosse de vez e lesse assim, né? Tá certo aqui, certo, aqui é certo. Mas tinha uma palavrinha ali que mudava todo o contexto. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque muitas vezes é assim, quando você se relaciona com determinadas pessoas que você tem visto, né, que usam da fé como meio de lucro, né, uma prática aberta para enriquecerem, né, usam inclusive da fé como estratégia para ganhos políticos. Por mais que essas pessoas estejam pregando algo muito parecido à verdade teológica, não vai de vez. Porque em determinado momento ela vai ter que dar uma derrapada, porque senão ela vai estar pregando contra ela mesma. Então aqui, no versículo de número 15, Paulo vai dizer: o que desde a infância sabes as sagradas letras. Olha que coisa bonita, irmãos, a prática de você ensinar crianças a palavra de Deus. As minhas duas filhas foram criadas na igreja, elas não estão mais aqui, mas elas foram criadas na igreja e elas têm um conhecimento, né, que eu acredito nunca vai ser roubado, no sentido de que elas sabem que estão condenadas. Em um determinado momento Deus pode usar isso, né, para que elas se arrependam e sejam salvas. Mas as duas sabem que estão indo para o inferno, né? Elas aprenderam isso na igreja. Eu não tenho expectativa de que meus filhos estão indo para o céu, não. Eu sei que tem pais que fazem isso, né? E eu desaprovo. Eu acho que a verdade é sempre o melhor remédio. E não adianta você criar falsa expectativa. Eu não posso orar para que minha filha seja salva. Eu tenho que orar para que ela seja alcançada pela graça. Aí ela vai se arrepender. Aí ela vai crer em Cristo. Aí ela vai ser salva. Louvado seja o nome do Senhor. Então não tem essa salvação por atacado. Não tem, eu rezei. Aí Deus vai lá e vai salvar. Sem arrependimento. Sem fé em Cristo Jesus. Sem frutos dignos de arrependimento. Então não sei o que eu estou fazendo aqui. Mas a postura de muitos é uma postura assim, altamente emocional. Pastor, eu nunca vou dizer que meu filho está indo para o inferno, porque isso atrai. Não, o que leva as pessoas para o inferno não é você falar que elas estão indo para lá, é o pecado que elas cometem. Você falar que elas estão indo para lá é uma oportunidade que elas têm de não ir para lá, de se arrependerem. Então, quando a gente olha para aqui, Timóteo, desde a infância, ele foi abençoado com uma avó e uma mãe crente. Mas crente de verdade. Crente de verdade. Aqui são duas senhoras que eu quero conhecer quando chegar lá no céu. Né? Olha, desde a infância sabes as sagradas letras que podem
Perceba, podem, não quer dizer que vão. Você está ouvindo algo maravilhoso. Você vai fazer uso disso? É como, por exemplo, né? Então, meu filho, ele recebeu uma bolsa e está estudando numa escola que é muito bom no sentido de preparar para uma determinada área do conhecimento, né? Mas isso significa que todo mundo que está nessa escola vai aprender? Não, você tem um ótimo professor, mas se você não se dedicar, você vai aprender alguma coisa? Se você não chegar em casa e estudar, vai aprender alguma coisa? Se não fizer as atividades, vai aprender alguma coisa? Não, mas você tem um ótimo professor, o ambiente é o melhor possível. Sim, isso pode te ajudar, se você quiser. Então a gente está numa igreja bíblica, um ambiente maravilhoso, tão maravilhoso que você pode até dormir também, né? Mas tem cafezinho também aqui, se você quiser ficar acordado. Tem o cotovelo do irmão. O cotovelo do irmão é coisa boa. Um fala para o outro, irmão, se eu tirar um cochilo, você me cotovela, viu? Mas não precisa ser forte não, só para acordar, não dá para machucar não, né? Então você tem esse ambiente aqui preparado para você. Você tem, né, alguém que vai te ensinar a Bíblia versículo por versículo. Isso pode ser muito legal para você, mas e se você não aproveitar isso, não vai ser. Por isso o verbo pode. Pode ser. Quem é que foi o pastor de Judas Iscariotes? Podia ter um pastor melhor? Não. E por que então Judas Iscariotes deu para ruim? Oxe, com Jesus como pastor, e eu estou começando a pensar, será que Jesus era um bom pastor mesmo? Por que Demas deu para ruim? Quem era o professor lado a lado de Demas? Paulo. Um exemplo que Demas via de Paulo. E por que Demas deu para ruim? Então pode ser. Por isso ele diz aqui, você aprendeu essas coisas desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Elas podem. Vai depender do uso que você vai dar. É como, por exemplo, irmãos, quantas Bíblias você tem em casa? Quantas vezes você leu a Bíblia? A Bíblia agora é para segurar peso? É para ficar bonito no armário? É para você fingir que é crente em algum lugar? Não, a Bíblia só vai se ela for lida. E não é lida não, é estudada. Você tem que saber o conteúdo que está aqui. Então, você tem uma Bíblia em casa. Não sei. Isso pode ser muito bom para você. Mas como é que você tem feito? Qual é o seu relacionamento com ela? Quanto tempo você passa manuseando ela? Qual o conhecimento que ela já te deu? Eu ando com a Bíblia. Os evangélicos andam com Bíblia. Faça 10 perguntas. Né? Então, pode ser que seja muito bom. Depende da forma como você usa. Né? Versículo 16, esse versículo é o mais conhecido de todos, é a nossa preparação para a nossa ceia, foque nele. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Por que a gente vai ceiar agora? Porque a Bíblia diz para a gente ceiar. A Bíblia diz que a gente deveria fazer isso todas as vezes que a gente se reunisse em nome de Jesus. Isso é um memorial que é o coração da nossa fé. Cristo Jesus morrendo pelos nossos pecados e ressuscitando ao terceiro dia, também pelos nossos pecados, mostrando que fomos salvos, perdoados, reconciliados com Deus, e agora nenhuma acusação há contra os eleitos de Deus, porque é Deus que os justifica. E a ceia é essa nossa festividade, é uma festa da salvação, mas devemos ter muito cuidado como ceiamos. Por quê? Porque a salvação só é salvação se ela for celebrada corretamente. Se eu digo que amo a um Deus que eu não estou vendo,
sendo que eu não estou amando o meu irmão que eu estou vendo, eu sou mentiroso. É isso que a ceia está dizendo para a gente. Ó, muito legal, somos salvos, Cristo nos salvou. E como salvos, como nós estamos vivendo uns com os outros? Você imagina, irmãos, que você vai passar a eternidade vivendo comigo? Vou não, pastor. Eu prefiro descer. Está repreendido, né, irmão? Não faço isso não, eu não sou tão insuportável assim não. Né? Que nada. Mas o senhor não vai pregar lá não, né? Me diga. Porque se for para pregar lá, ó, não vou ouvir não. Que não, eu vi aqui, ó, anos. Né? Então a salvação, ela só é verdadeira, irmão, se ela vem acompanhada com esse desejo de você amar as pessoas e querer que as pessoas sejam salvas como você. Por isso Paulo diz, toda a escritura é inspirada por Deus. A gente já até tinha falado, não tem como você chegar na Bíblia e dizer, concordo com isso aqui, mas isso aqui, não, porque foi o mesmo Deus. O mesmo Deus que deu sabedoria a Moisés para escrever Gênesis, deu sabedoria a João para escrever Apocalipse, primeiro e último livro da Bíblia. Todos os outros livros também foram escritos da mesma forma. Homens inspirados por Deus, escrevendo segundo a sabedoria que Deus deu a cada um deles. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Veja, ela é útil para o ensino. Primeira coisa, agora a gente está ceando, a gente sabe por que a gente está ceando. Porque o Senhor Jesus nos deixou isso como um memorial, como uma prática a ser feita por nós, todas as vezes que nos lembrássemos da salvação que Ele conquistou para nós. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. E quando você tem o ensino, você tem também a repreensão. Veja a gente falando de ceia do Senhor. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele repreendeu eles porque eles estavam ceando de uma forma errada. Vocês estão se reunindo para cear e em vez de vocês demonstrarem união, vocês têm demonstrado desunião. Em vez de vocês evidenciarem o amor, vocês têm evidenciado a falta do amor entre vocês. Isso não é bom. Deus não está aprovando o que vocês estão fazendo. Isso é uma repreensão. E no próprio capítulo 11, né, de 1 Coríntios, que Paulo fala sobre isso, ele vai dizer, por isso que Deus tem corrigido alguns, duramente. Para quê? Para que não sejamos condenados com o mundo. Isso é repreensão. Para que você não seja condenado com o mundo. Deus repreende, corrige a quem ama. A palavra de Deus faz isso porque você é alvo do amor de Deus. Repreensão, versículo 16 ainda, e para a correção. A repreensão, ela só é eficaz se vier a correção. Então, por exemplo, Saul foi repreendido, ele mudou? Não. Davi foi repreendido, ele mudou? Mudou. Repreensão e correção. Porque o foco da repreensão não é te diminuir. Até porque quando somos repreendidos, nós somos repreendidos no patamar de igualdade. Aquele que repreende não é melhor do que aquele que é repreendido. Todos nós, né, estamos no mesmo patamar, cuidando uns dos outros. Esse cuidado exige fala da repreensão. E o propósito de uma repreensão bíblica é a correção, que vem por meio do arrependimento, né, e da mudança. Depois ele diz, para educação na justiça. A ideia de educação na justiça é aprender o que de fato é reto, aprender o que de fato é justo aos olhos de Deus. Por exemplo, né, aquele que roubava, não roube mais, mas é só até aí? Não, o que é justo aos olhos de Deus? Que você trabalhe para ter como ajudar o necessitado. Então, o justo é isso. O justo não é só quem roubava, não roube mais. Não. Agora, trabalhe para ter com que acudir o necessitado.
Por isso, educação na justiça. Você foi alcançado pela graça de Deus e agora você está arrependido. Parou aí? Não, agora você tem que ser um instrumento de salvação na vida de outros. Isso é educação na justiça. Você foi perdoado por Deus, não foi? Agora você tem que perdoar todos, incondicionalmente. Pisou na sua encravada, perdoa. Mas pisou 3 vezes, perdoa 3 vezes. E já vai perdoando a quarta, porque provavelmente vai vir uma quarta pela frente, né? Quem pisa 3 vezes numa encravada vai pisar uma quarta, quinta daqui para ali, né? Então, é isso que é educação na justiça. É você saber o que é reto. Se seu inimigo tiver fome, deixe ele morrer. Não? Não, isso não. Tá vendo? Educação na justiça. Se seu inimigo tiver fome, dá ele de comer, dá ele de beber. E se te baterem na face direita, esquiva, cruza. Não? Se te bater na face direita, dá também. Isso é educação na justiça. É a Bíblia que faz isso com a gente. E essa educação dói. Não é só bater no rosto que dói, não. Olha, uma das coisas que eu creio que mais dói na gente é amar os que nos odeiam. Por que, irmãos, é tão difícil para a gente amar os que nos odeiam? Porque nós somos pessoas egocêntricas. A gente acha que todo mundo tem que ser legal com a gente. Ainda mais se a gente for legal com as pessoas. É interessante que a gente acha que é sempre legal com as pessoas. E a gente nunca é legal com ninguém. Mas a gente cria essa ficção. Eu sou tão bonzinho. Eu trato as pessoas com tanta educação e respeito. E eu não entendo porque as pessoas não me tratam da mesma forma, né? Não é assim que a gente deveria pensar. Nós somos os vilões da história. Nós assim, a gente tem maldade dentro da gente para fazer Hitler parecer um cara gente boa. Mas a gente prefere se enganar. A gente prefere acreditar que somos bonzinhos e não somos bonzinhos. Então, quando a gente vê o tamanho da nossa vileza, aí perdoar os que nos odeiam não se torna tão difícil quanto é. Porque a gente está olhando para a pessoa que odeia a gente está se vendo nele. Como diria o Whitfield, né? Ali vai eu sem a graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, eu estava igual os endemoniados lá de Gadara, cortando corda e me batendo nas pedras, né? Então é preciso que a gente comece a entender. Isso é educação na justiça. E perceba o termo educação. Quando você entra na escola, você se forma no primeiro ano que entra na escola? Não? É quase isso, né? Não, irmão, você tem anos de educação. Para poder você se formar no ensino fundamental e depois, quem sabe, o ensino médio. Olha, é algo progressivo, é algo trabalhoso. Por isso que Paulo está dizendo, a palavra de Deus, ela é assim. Educação na justiça. Dia a dia você vai aprendendo. Versículo 17, a gente conclui aqui, já vamos ceiar. A fim de que o homem de Deus, e o homem de Deus aqui não fala do gênero masculino, mas está falando da espécie humana, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. E a palavra perfeito aqui não significa infalível, significa maduro. É como, por exemplo, uma faca afiada. Você agora pode cortar o frango, a carne, seja lá o que for que você vai cortar para preparar a refeição. Então, é um utensílio preparado, pronto para o uso. Então, essa é a ideia de alguém perfeito, alguém pronto para ser usado. Alguém preparado para ser usado por Deus na hora que Deus quiser. É isso que Deus espera de mim e de você. O homem de Deus, ele precisa ser maduro. Ele precisa ter maturidade para poder enfrentar as situações e para poder ensinar também, por meio das suas práticas e palavras, as outras pessoas que estão iniciando na caminhada. E olha o que ele vai dizer para a gente concluir: e perfeitamente habilitado. É como, por exemplo, a gente sempre tem aqui, eu sempre faço referência, né,
ao nosso ilustre irmão Calmon, porque quando fala de carteira de trânsito, a gente lembra dele. Então, o que é uma pessoa perfeitamente habilitada? Imagine que eu tenho carteira de motorista. Eu tirei carteira de motorista quando eu tinha 18, eu tenho 45 anos agora. Mas imagine que minha carteira tivesse vencido no início do ano. Eu estou perfeitamente habilitado para dirigir? Não. Eu tenho carteira de motorista. Ela só está vencida. Né? Então, a ideia de perfeitamente habilitado é essa. Não adianta só você ter sido cristão algum dia. Não adianta só você, né, entender dos assuntos principais da fé cristã. Eu quero saber se você está habilitado. E perfeitamente habilitado é: você anda no caminho que você está convidando as pessoas a andarem? Ou você só está convidando as pessoas a andarem? É o que John Bunyan retratou no seu livro, O Peregrino. Loquaz entendia na teoria perfeitamente o que era a fé cristã. Ele só não queria praticar. Ele gostava de falar sobre a parte teórica da fé. Ele gostava de debates acerca da parte teórica da fé. Mas na hora de viver a fé, ele não queria nem de perto. Por isso a ideia aqui, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não basta com que você tenha sido maduro. Você continua uma pessoa madura. Não basta que você tenha tido amor. Você continua no primeiro amor. Então, o que Paulo está dizendo é: a palavra de Deus, quando ela é usada da forma correta, ela vai nos manter sempre na posição certa. Então, quando eu leio a palavra de Deus, quando eu me relaciono com a palavra de Deus como eu deveria, ela vai funcionar para mim como um espelho. E constantemente eu estou me enxergando à luz da palavra de Deus. De maneira que se eu tiver de alguma forma errado, eu vou me corrigindo. Por quê? Porque eu não estou deixando de lado a palavra de Deus. Eu estou, em primeiro lugar, antes de olhar para o cisco do olho do irmão, pela ótica da palavra de Deus, eu estou sempre tirando a trave do meu. De maneira que eu possa continuar enxergando da forma correta. E a ceia do Senhor, irmãos, ela de certa forma, ela é isso também. Então todos os domingos, ceamos aqui na comunidade, todos os domingos nós somos chamados a essa autorreflexão. Que tipo de cristão eu sou? Que tipo de cristão eu tenho sido? Porque a Bíblia nos diz que se eu ceiar indignamente, ou seja, se eu ceiar sem o devido cuidado, se eu permaneço, né, na prática de ações que Deus reprova, ou se eu permaneço na omissão de coisas que Deus já espera que eu faça, eu não posso agir como se isso fosse irrelevante. Eu preciso me arrepender e mudar. Então a gente tem o presente de fazer isso todo domingo. Todo que confessa e deixa alcança a misericórdia. O que encobre as suas transgressões. Então o nosso desejo nessa manhã é que de fato sejamos visitados pela verdade. Nenhum de nós aqui é perfeito e nós estamos bem longe da perfeição. Mas a nossa grande esperança é de que, de alguma forma, o poder de Deus tenha nos transformado um pouco mais nessa manhã a imagem do nosso Salvador, que é Cristo Jesus. Comamos e bebamos para a glória de Deus em Cristo. Amado Deus e eterno Pai, bendizemos o Teu nome. Confiantes única e exclusivamente, Senhor, no sacrifício perfeito de Cristo e nos méritos conquistados por Ele, é que temos a ousadia de nos colocar na Tua santa presença, celebrando a nossa salvação, que uma vez para sempre foi conquistada, mas ao mesmo tempo clamando
por santificação, pois sabemos que sem santificação ninguém verá a Ti. E mais ainda, Senhor, o Senhor que tanto tem nos amado, tanto tem evidenciado o Seu amor para conosco, nos ajuda a externalizar o nosso amor para contigo por meio de uma santificação obediente. Não nos deixa, Senhor, como insensatos, pensando que uma vez salvos, podemos agora voltar a viver de uma forma desalinhada aos Teus pensamentos. Pelo contrário, ajuda-nos, Senhor, a sermos santos como o Senhor é santo. Ajuda-nos a descobrir a alegria da salvação, a viver com ela, Senhor. Que sejamos fortalecidos no Senhor, na força do Seu poder. Temos visto e apercebido a maldade que nos cerca e muitas vezes a maldade que ainda habita no nosso coração enganoso. E rogamos pelo Teu socorro, Senhor, pois temos aprendido na prática, Senhor, que sem Ti nada podemos fazer, nada. Mas contigo todas as coisas se tornam possíveis, inclusive a nossa salvação e santificação. Oramos, ó Deus, pela vida de cada irmão e irmã, por essa semana que se inicia e a Tua presença em nossas vidas. Apresentamos amanhã um estudo bíblico que há de ser realizado aqui, nesse mesmo horário, 9h30. Que o Senhor possa trazer as pessoas que virão em segurança. Oramos, Senhor, pelos evangelismos de rua que o Senhor tem colocado no nosso coração a realização destes. Nos capacita, Senhor, para fazê-los. Oramos pela irmã Natiele, pela sua saúde, Senhor. Que o Senhor seja com ela, com seu esposo, nosso amado irmão Edivan. Fortalece esse casal, Senhor, em mais esse momento de luta. Que a Tua mão e a Tua presença seja vista por eles, na vida deles. Ajuda-nos também como igreja a estarmos unidos em amor, uns para com os outros, agora e para sempre. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Que o amor de Deus, o Pai, Assim seja. e as doces consolações do Espírito Santo, Assim e a seja. graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja para sempre conosco. Nós dizemos Amém. Graças a Deus. Aleluia. Obrigado,